conta uma coisa, você já vestiu uma armadura para esconder de verdade os seus verdadeiros sentimentos? Como que é isso, Anne? É o seguinte, uma pessoa que tende a ter um comportamento com muita raiva, com muita agressividade, ela esconde atrás de uma armadura um sentimento muito grande de dor. Meu nome é Anne Silva, eu sou terapeuta e se você caiu aqui nesse canal, já se inscreva, porque aqui eu vou sempre falar coisas para te trazer para consciência, te fazer despertar. Você escuta e fala, caramba, já tive esse sentimento, isso dá para trabalhar? Não sabia. Sim, dá para trabalhar, me chama que a gente conversa. Vamos falar sobre essa armadura que de vez em quando, o tempo todo, toda hora, a gente se veste para não mostrar verdadeiramente aquilo que a gente realmente está sentindo. Vamos de exemplo? Ah, nossa, mas esse tem muito exemplo, né? Por exemplo, você tá morrendo de ciúmes, mas você não quer falar que você tá com ciúmes. Aí o que você faz? Veste uma armadura, fecha a cara e começa a ser agressiva com aquela pessoa, não é? Já aconteceu com você. Pode falar, escreve aí nos comentários se já aconteceu contigo. E outros sentimentos também. Mas, quando a gente está com muita raiva ou quando a gente desconta as nossas frustrações nas outras pessoas, o que estamos escondendo é um sentimento de dor, que muitas vezes está enraizado lá no seu passado e você vem repetindo, sem saber que é isso que está acontecendo com você. Tá vendo como eu falo? Que eu vou sempre falar coisas para te trazer para a consciência? Pois é. Nossos maiores traumas, nossos maiores bloqueios, as nossas maiores crenças, a gente pegou lá no tempo da infância e de lá pra cá a gente vem num tal de um repeteco que só o Senhor Jesus para nos dar paciência pra gente entender e ter entendimento que aquilo nos machucava. Mas aí, Anne, eu descobri, aquilo me machuca, o que que eu faço? Eu corro? Não! Você encara! Porque quando a gente encara os nossos problemas, quando a gente encara as nossas falhas, quando a gente se conhece, a gente vai se tornando pessoas melhores. Comigo foi assim, foi dolorido, não foi assim fácil, mas é possível. Então, se aconteceu comigo, porque eu tenho um negócio engraçado, né? Às vezes as pessoas acham a gente aqui e falam assim, ah lá, belezinho, bonitinho, fazendo um videozinho, e que não sei o que, já tem aquele julgamentozinho, né? Ou se não, acha que a gente nasceu com o bumbum virado pra lua e que nada foi difícil pra gente. Não. Inteligência emocional, o primeiro requisito para você ter inteligência emocional é passar no vale da sombra da morte, porque o conhecimento ele não vem sozinho, até porque você só consegue se controlar quando você literalmente perde o controle. Anne, como assim? Pois é, gente, é engraçado, né? Meus poros até transpiram quando eu penso nisso, sabe por quê? Porque a gente precisa passar lá embaixo para descobrir o autoconhecimento. Quando a gente acha que a gente tá quase pirando, que a gente já perdeu todas as possibilidades possíveis em relação àquele sentimento, é quando a gente se descobre. E quando a gente percebe que tudo aquilo tá acontecendo porque de alguma forma a gente deu legalidade para aquelas coisas acontecerem. E aí você respira. Neste momento, geralmente você cruza com pessoas que vão te ajudar a despertar, ter uma consciência maior. É muito da hora, gente. Primeiro a gente passa no chão, no vale da sombra da morte, aí depois a gente desperta a consciência. Alguma coisa muito ruim precisa acontecer para despertar a nossa consciência. Até pra gente ter uma régua de como é estar triste e como é estar feliz. Senão eu não saberia. Hoje eu só sou uma pessoa extremamente feliz porque eu descobri que felicidade sou eu que controlo. Tem a ver com o meu estado emocional. Então, se eu sei controlar o meu estado emocional, eu sei o que eu quero sentir. Por exemplo, eu conheço as minhas emoções. Então, a partir do momento que eu conheço elas, eu consigo vestir, vamos dizer assim, a emoção que eu quero sentir naquele momento. Então, se eu vou fazer uma trilha, eu me entrego para aquele sentimento, eu visto aquele sentimento, eu vivo o presente, estou ali, estou feliz, estou alegre, estou recebendo energias positivas e tal. E aí eu estou num lugar de muita confusão, um exemplo, estou num lugar que está acontecendo um monte de coisa e está desordenado. Quando eu tenho controle das minhas emoções, eu sei como eu funciono, eu visto aquele sentimento que eu tenho que agir daquela maneira. Calma, vamos ser racional, vamos entender o que está acontecendo aqui, respirar fundo e tirar a lição que a vida está querendo me dar neste momento. Mas quem controla tudo isso, Anne? Eu! Você! Nós dois! E nós
Estado emocional tem a ver com o estado que você se sente. Então, eu tô aqui agora super feliz gravando esse vídeo, mas eu poderia estar super triste, chegar aqui e falar, gente, vocês não sabem o que eu tô passando. Tô passando um problemaço agora, vocês não têm noção do que eu tô passando, minha cabeça tá doendo, eu tô super preocupado com certas coisas, não sei o que, não sei o que. Vocês perceberam que o estado emocional muda de uma hora para outra? E não é falsidade, você pode treinar aí na sua casa que você vai ver que você consegue controlar o que você quer sentir. Comandando quem? Comandando o seu veículo, que é o seu corpo. A partir do momento que você conhece ele, você consegue dominar. Anne, mas como dominar? E como parar de fugir, né? Da armadura que a gente veste fugindo das coisas. Eu sou agressiva, estou escondendo uma dor. Só que a dor, ela é tão grande, ela é tão profunda, ela tá tão enraizada e ela fica tão assim, ó, em stand-by, rodando aí no seu sentimento por causa de algo que aconteceu. Se não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. Se não aconteceu várias vezes, foram pequenas marcas emocionais que foram um dia sim, um dia não, e foi te levando com aquele mesmo sentimento, despertando aquilo. Aí por isso você fica com aquele sentimento de não merecimento, você fica com aquele sentimento de não pertencimento, você fica com o sentimento de abandono, você fica com o sentimento de tristeza, você fica com o sentimento que você nem sabe o que você está sentindo naquele momento. São coisas e emoções que você deixou em stand-by, você não trabalhou elas naquele momento, você vestiu a armadura e elas ficaram ali. Anne, por quanto tempo esse sentimento fica ali sem eu perceber? Fica bastante tempo. A vida permite que ele fique ali bastante tempo até você encarar. Se você não encarar, o que acontece? Desenvolve algo no seu corpo. Aí a vida tá te mostrando que você precisa parar um tempinho para você se aprofundar em relação àquilo. Por que aquilo aconteceu? Se a gente consegue trazer os sentimentos junto ali com o seu físico. Porque tudo, a maioria das coisas, eu me atrevo a dizer tudo, é emocional e tudo tem a ver com o controle disso aqui, dessa coisa linda que você tem quando você olha no espelho. Esses dias eu tava viajando, sabe que eu dou umas viajadas de vez em quando, mas viajada assim, viajado aqui neste momento viajando, sabe? Eu tava lá assim no meu antigo trabalho lá que eu tava, eu ficava bastante sozinha, então eu tava percebendo os movimentos da minha mão. E aí, gente, pode falar, eu sou meio retardada, mas fazem que vocês vão ver. Eu tava percebendo o movimento da minha mão, e se eu fizer movimento simples, bem de leve, eu mexo outros músculos e outras coisas. O que eu trouxe pra mim? Acontecimentos pequenininhos na nossa vida movem e movimentam outras coisas também, porque a gente vive como? A gente vive num seio familiar, né? Por mais que você mora sozinha na sua casa, você pertence a um seio familiar. E por mais que a gente fale assim, Anne, eu fui abandonada, que seja, eu cresci num orfanato, alguém de certa forma fez parte do teu seio familiar, você teve uma base, ninguém vem assim sozinho, porque ser humano nos obriga a estar muitas vezes em grupo, ter contato com outras pessoas. Por que será que traz esse negócio pra gente? Porque quando a gente tem contato com outras pessoas, a gente tem a oportunidade que aquelas pessoas refletem pra gente o que a gente precisa trabalhar. Anne do céu, ficou confuso. Não, pera aí, vamos explicar melhor. Nós temos os neurônios espelho. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Quando a gente não gosta de alguém, é algo que a gente precisa trabalhar. Então a vida tá mostrando pra gente o que a gente precisa trabalhar. Então por isso a gente tá sempre em grupo, pra gente perceber aquelas coisas que a gente precisa evoluir, pra gente perceber o que a gente precisa fazer para a gente melhorar. Então, quando eu visto a armadura e eu arrumo briga e confusão com alguém, eu estou escondendo uma dor aqui dentro. E essa dor? O que essa dor está tentando falar para você? Que sentimento que é isso? Você precisa procurar, você precisa parar um pouquinho e falar assim, mas peraí, eu ando muito agressivo ultimamente, que dor que eu estou escondendo? Você tem que se perguntar. Porque se você não tiver ajuda profissional, você precisa fazer sozinho, começar a fazer umas perguntas para você. Se você tem condição de ter uma ajuda profissional, ótimo, já me chama que eu adoro cavar a dor, sou apaixonada, mas dói e a gente tem que ir de frente.
lutar com aquele sentimento. E esse é o mais bonito, porque você volta tão mais forte, você volta tão mais transformado, você volta tão mais dono de si, você volta conhecendo tão mais quem você é, e você percebe que você já fica mais aberto para ouvir isso me incomodou, vou procurar. Gente, é tão legal quando a gente começa a se desenvolver, quando a gente começa a gostar da gente, quando a gente começa a perceber o meio em qual vivemos, como as pessoas nos tratam, o que está acontecendo, se estamos sendo manipulados ou não, o que está acontecendo. E outra coisa, a gente se deixa ser manipulado também, né? Porque a gente pode escolher, pô, peraí, até aqui deu, a partir de agora não mais. Eu tô aqui, isso aqui deu pra encarar isso aqui, mas daqui pra frente não vai mais, daqui pra frente eu já vou ali entender o que eu realmente quero, se você pode ou se você não pode me tratar dessa maneira, porque o filtro, ele tem que ser seu, ninguém faz com a gente aquilo que a gente não autoriza, mas tudo que as pessoas fazem com a gente autorizou de alguma maneira, que seja às vezes que você não falou não, às vezes que você não se posicionou, às vezes que você não falou de verdade o que você estava sentindo, sempre tem um motivo e sempre tem uma razão. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Vamos falar de... Esse assunto é polêmico, hein? Vamos falar disso mesmo? Mas vamos falar desses caras mulherengo, que pega várias e várias mulheres e fica se achando porque eles são lindos e maravilhosos e eles pegam quem eles querem. Ótimo! Estão escondendo alguma coisa. Tem um sentimento ali escondido de alguma maneira. Todo excesso esconde em si uma falta. Por quê? Esse excesso é uma fuga. Sabe? É um jeito da pessoa fugir daquele sentimento que ela tem, que muitas vezes nem ela sabe qual é. Por exemplo, se alguém estiver ouvindo e é mulherenga e fala assim, pô, não, começa a perceber, traga para sua consciência, vai buscar, vai a fundo. Por que tem esse sentimento? Por que ficar com várias enquanto você pode conquistar uma de uma maneira legal? Por que ficar com várias quando você pode ser uma pessoa sensacional para uma pessoa só? Vamos dizer assim, né? É fácil pegar todas, difícil é conquistar uma só. Então a gente sempre tem que estar atento a todos os sentimentos. Eu dei esse exemplo, eu sei que esse exemplo foi ruim, mas poderia ser qualquer outra coisa. Quando uma pessoa gosta muito de se isolar lá longe no meio da natureza, eu amo, mas de certa forma também tem uma fuga. Mas quando eu vou para encarar essa fuga, sabe? Eu já vou para ficar fazendo as minhas perguntas, eu já vou para ficar ali um tempo reflexiva, eu já vou para pensar a respeito do que eu posso ou do que eu não posso fazer. Sabe o que é engraçado? O que é lindo é que quando a gente começa a brilhar, quando a gente começa a governar isso aqui, quando a gente começa a entender como a gente funciona, a gente começa a brilhar tanto que só o fato da sua presença estar em algum lugar, o que acontece? Já inconsciente da legalidade para aquelas outras pessoas aprenderem a comandar e cuidar do corpo delas também. Então, isso que é da hora, que também tem a ver com a gente estar em grupo, da gente ser obrigado, às vezes, a encontrar outras pessoas. Porque é o seguinte, a gente liga a televisão e vê da hora que você liga até a hora que você desliga, teve uma notícia boa e 50 notícias ruins. E as notícias ruins, elas são assim, né? Sangrentas. Se você espremer a televisão, sai sangue, não é? Mas vem cá, por que isso? Pra te deixar com medo. Mas medo de quê? Você fica ansiosa, você fica preocupado, você fica com medo, você fica com a adrenalina lá em cima. E com quantas pessoas você cruzou de ruim na sua vida? Pouquíssimas, se a gente parar pra pensar. Existem muito mais pessoas boas, existem muito mais pessoas que estão fazendo coisas boas por aí do que pessoas que fazem coisas ruins. Mas cai na nossa consciência as coisas boas? Não! Cai sempre as ruins, porque é o que a TV mostra pra gente. É onde ela quer que você fique focado. Só que a partir do momento que eu coloco a minha atenção naquilo, o que acontece? Tudo que eu dou foco expande. Então eu trago inconsciente aquele desejo pra minha vida. Aí, por isso que uma pessoa foi assaltada uma vez, aí ficou com tanto medo que é assaltada 7 vezes. Tipo, se tiver 500 pessoas para ser assaltada e essa pessoa, quem vai ser assaltado? Essa pessoa, porque tem a sincronia. Então, aquilo que eu tenho medo me sobrevém, sempre. E porque a mídia e essas coisas entregam sempre pra gente coisas ruins, pra nossa
atenção inconsciente está sempre focado no medo, no eu não consigo. Se o que eu falei fez algum sentido de alguma forma para você, te trouxe para consciência de alguma maneira, já se inscreva aqui. Se precisar do meu contato, também me chama, deixa um comentário que eu entro em contato com você e vamos trabalhar. O sentido do canal é exatamente esse, te incomodar, te trazer para consciência de alguma maneira. Pare de vestir armaduras para esconder os seus sentimentos.